E você que está aí assistindo, aí de casa, já ouviu falar nas glândulas paratireoides? Pois é, gente, esse nome, você pode até dizer, o que é isso, Maís? O que é isso, Douglas? Essas glândulas, elas são responsáveis por controlar o cálcio e o fósforo no nosso corpo. Esse equilíbrio é fundamental, principalmente na terceira idade, na melhor idade. E é com esse assunto que o Pausa do Café está no ar. E hoje estamos aqui, na verdade, no estúdio, já recebendo com muita honra o doutor Alexandre Brito para falar sobre essas glândulas, que até ali, até a apresentadora se confundiu. É paratireoide, é isso? Bom dia. Bom dia, Maísa, Douglas. Douglas, um prazer estar aqui e trazer um tema relativamente novo, né? Praticamente não é falado hoje em dia e precisa ser falado, porque essas glândulas, elas são chamadas paratireoidianas, porque elas são anexas, vizinhas à glândula tireoide. Sim. E como você bem colocou já na introdução, elas são fundamentais, tá? Ou seja, exercem o maior controle no equilíbrio do fósforo e do cálcio no organismo. Então isso é muito importante nos idosos, principalmente nas mulheres na pós-menopausa. Doutor, e esse grupo específico, 60 a mais, com problemas nas glândulas paratireoides, o que é que pode acontecer? O senhor falou da importância do equilíbrio entre, né, algumas coisas, cálcio, fósforo, porque esse equilíbrio é tão importante, como a gente sabe se está mal, se está bem, se está no nível correto, se não está, principalmente para esse público que eu falei, 60 a mais, doutor. Exatamente. A grande importância da gente falar na glândula paratireoidiana é no controle do cálcio na terceira idade. Principalmente nas mulheres, porque acontece quase numa proporção de 3 mulheres para um homem, né? E principalmente na faixa de 55, 60 anos, o hiperparatireoidismo, ou seja, quando essas glândulas estão hiperfuncionantes, né? Às custas de um nódulo nessa glândula paratireoidiana. Em média, nós temos 3 ou 4 pequenas glândulas paratireoidianas, vizinhas à tireoide, e na verdade, o sintoma dessa hiperfunção é o aumento exagerado dos níveis de cálcio no sangue desses pacientes. E aí, cansaço, fadiga, alteração na concentração e na memória. Tá? Veja que são sintomas inespecíficos que muitas outras causas podem fazê-los se manifestar. Então é importante o diagnóstico diferencial. E o que tem atrapalhado essa avaliação é a automedicação. Quando esses pacientes saem tomando vitamina D, que por si só já aumenta o cálcio e acaba por mascarar um hiperparatireoidismo. Então, apesar de não ser tão frequente na população geral, mas a incidência tem aumentado porque a gente tem investigado o metabolismo do cálcio, então não dá para classificar mais como doença rara, o hiperparatireoidismo que eu estou falando, as custas do nódulo na paratireoide, não é mais considerado rara, tá? Porque a gente, na proporção que a gente investiga o metabolismo do cálcio nessas pacientes, a incidência tem aumentado, a gente tem achado mais. Então, além de uma grande proporção de pacientes assintomáticos, né, tem também esses pacientes que usam vitamina D de maneira deliberada e outros minerais, exemplo, magnésio, podem interferir na função da paratireoidiana. E qual o exame que detecta se está baixa ou se está no nível? A gente começa avaliando o metabolismo do cálcio, dosando cálcio, fósforo, a própria vitamina D. É sangue? No sangue, exame laboratorial, isso, né? O hormônio PTH. E muitas vezes os pacientes idosos vêm para a gente só com a dosagem da vitamina D, do cálcio, o cálcio alterado. Se o cálcio está alterado, é mandatória a avaliação do PTH, parato-hormônio, hormônio das paratireoides. E quais os sinais que indicam que, por exemplo, essa pessoa não vai estar tão bem? Todo paciente idoso que vem com a fadiga, um cansaço muscular, tá? Uma alteração até mesmo de atenção e de maneira assim não justificada, ou seja, nem ele nem a família identifica por que está assim, né? Ora, se é uma paciente idosa, na pós-menopausa, onde a gente precisa avaliar a saúde óssea dessa paciente por conta da incidência da osteoporose, faz parte da avaliação da saúde óssea a dosagem do cálcio, principalmente se vier com esses sintomas. Doutor, isso pode causar dores ou fraturas? Se você tem um hiperparatireoidismo, ou seja, esse nódulo que fabrica muito hormônio paratireoidiano, vai aumentar os níveis de cálcio e ele tira o cálcio do osso. Tá? Ele é responsável por manter os níveis de cálcio no sangue às custas da movimentação desse cálcio na sua reserva,
A reserva principal de cálcio no organismo são os ossos. Se você tem uma hiperfunção, se o idoso passa muito tempo sem diagnosticar e esse PTH, esse hormônio, vai tirando ali cálcio dos ossos durante um bom tempo, ele pode ser uma causa de osteoporose. Pode trazer fratura. E aí, consequentemente, fratura, tá? E aí a dor vem em consequência disso. E principalmente, assim, o senhor falou a respeito da automedicação, e tem muita gente que faz isso, né, em casa, você que está assistindo aí, então cuidado, atenção. Qual o recado que você dá, principalmente a sua orientação a respeito da alimentação e da vitamina D nesse processo, nessa situação das glândulas? Importantíssimo, se você fez um exame laboratorial, detectou que a tua vitamina D está baixa, não vai tomar vitamina D. Não é tão simples assim, estou com a vitamina D baixa, vou repor. Faz uma avaliação melhor, né? Há quanto tempo está com essa vitamina D baixa? A vitamina D baixa também influencia no hormônio paratireoidiano e vice-versa. Então vamos lá fazer uma avaliação mais ampla, tá? Para poder ver se existe algo por trás dessa vitamina D baixa ou tão baixa e quanto tempo você está com essa vitamina D baixa e não sabe. Então é importante, apesar de aparentemente, para muitas pessoas, determinadas condutas são simples, Sim. fáceis, mas por trás tem toda uma ciência estabelecida e a favor do paciente. Doutor, de quanto em quanto tempo o idoso, atenção você que está em casa, que é cuidador de idoso, que tem pai, né, vô aí na sua casa, de quanto em quanto tempo é recomendado fazer o exame de sangue para que possa ver tudo, né? Os níveis desses hormônios, o nível de vitamina tal. Olha, depende, se o paciente não tem comorbidades, tá? O paciente idoso não tem comorbidades, então ele, pelo menos uma vez no ano, deve fazer os exames laboratoriais. Geral. Agora, aquele que a gente chama hemograma completo, é assim? Não, hemograma é um exame de sangue. Certo. Você tocou agora num item importantíssimo, né? Uma grande parcela da população chama o exame de sangue de hemograma. Hemograma é um exame para ver se tem anemia, para ver como é que estão os leucócitos, né? Como é que estão as plaquetas. Isso é um exame, hemograma. Nós estamos falando de exames de laboratório geral, vamos dizer assim, né? Você vai verificar a glicose, vai ver o colesterol. É uma vez no ano que tem que fazer. Se não tiver comorbidades, Uma vez. como diabetes, né? Já tem um histórico de hipercolesterolemia, aí, claro, vai fazer mais de uma vez, de acordo com a avaliação médica ali, né? Dessa necessidade. Mas se é um idoso saudável, ativo, tá? Em caráter preventivo, pelo menos uma vez no ano deve fazer os exames laboratoriais. E como a gente vive, na verdade, com a gama grande da população com a vitamina D realmente baixa, esse exame, sim, pode e deve estar incluso nos pacientes jovens, principalmente nos pacientes idosos, principalmente mulheres na pós-menopausa. Perfeito. Então a gente agradece. Muito obrigada, doutor Alexandre Brito, trazendo mais uma vez, em mais uma semana, esses assuntos tão importantes.